Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor traz avante no livro de Jó. No capítulo 29. Vamos iniciar a leitura no capítulo 29 de Jó. Prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a cadeia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos ao redor de mim, quando lavava os meus pés em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. E os moços que me viam se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. As vozes do chefe se escondiam e a língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido que me tinha por bem-aventurado, e vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável, e que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido. Com manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai. As causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência, e quebrava os queixais dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho esperarei, e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia sobre as águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio atendiam o meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e as minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu me ria para eles, não criam, não faziam abater a luz do meu rosto. E se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, porque como aquele que consola os que planteiam. Esses versos. Amém. Jó, homem amado de Deus, o homem que Deus pôs ele como exemplo na terra, pelas suas obras, pelos seus caminhos, seus procedimentos, seu temor que tinha com Deus. Ele era um homem que Deus colocou nele uma confiança enorme, e até falou para o inimigo: viu lá o meu servo Jó, temente a Deus, guarda-se do mal.
teme a Deus. Até o inimigo diz, ele é inteligente, ele serve-te, porque o Senhor abençoou a vida dele, deu tudo o que ele quer, deu tudo o que ele tem, tu deste para ele, deu filho, deu ovelha, deu servo, deu riqueza, deu honra, deu sabedoria, deu respeito na cidade, o seu testemunho é grande. Ele vive em glória, querer dizer com isso. Ele vive feliz. Tu cobriu ele de bens. Quer dizer, falando Satanás, ele te ama porque você encheu ele de riqueza, e ele, para não perder a riqueza, ele continua te amando. Era uma coisa falsa. E Deus tinha dado ao coração de Jó um coração puro, santo, temente a Deus, que Deus o conhecia. Deus o conhecia. Mas aquele que quer perturbar os caminhos de Deus, a verdade de Deus, queria torcer por mentira e por engano, ou que Deus disse, eu te provo que ele é reto, pode tirar tudo que ele tem. Satanás, com fúria, tirou tudo que Jó tinha, mas depois foi tirando ainda, irmão, mais alguma coisa, tirou-lhe a saúde, deu-lhe uma enfermidade, deu tristeza, morreram os filhos, perderam os rebanhos, os servos também desapareceram numa tempestade, num mal, numa situação difícil, e ele ficou sem nada. Quando ficou sem nada, Satanás se apresentou, agora, mexe com ele, tirei tudo dele. Mas olho por olho, então faz assim, quer fazer uma coisa? Outro teste, pode tocar na carne dele. Ele não vai me desonrar, ele é firme. Mas tocar na carne. Deus disse, só não toca na sua alma. Pode mexer na carne dele. Satanás, furioso, colocou-lhe uma enfermidade dos pés à cabeça, que não vencia coçar-se. Pegava caco de telha para se aliviar, e não era suficiente, que ele até escreve no 23 de Salmo, ele fala, de Jó, ele escreve, a minha dor e o meu lamento é maior do que a minha praga. E ainda ele dizia, Deus, se eu pudesse chegar diante de ti, eu ia explicar toda a minha situação, em boa ordem, colocaria a minha alma diante de ti, e tu não me repreenderia, ainda cuidaria de mim. Glória ao nome santo do Senhor. Ele sabia e disse, se eu chegar diante do meu Deus, ele, diante de um trono tão grande, de tanta sabedoria, ele cuidaria de mim. Mas ele dizia, até isso tem acontecido. A minha comida, tem dia que eu não ponho ela na minha boca, mas a glória e a tua palavra não sai da minha boca. Posso não comer, posso não beber, mas glorificar o teu nome eu não nego. Olha a firmeza dele. Homem, firme diante do Senhor. E por que passou isso? Porque ele era amado de Deus. Não é porque ele era um relapso, ou ele era uma pessoa que não tinha procedimento, ou era uma pessoa que envergonhava a Deus. Pois Deus ele não aprova. Foi provado porque Deus o amava. Dá para entender o caminho de Deus, que ele prova quem ele ama. Está passando prova, irmã, não reclama, Deus te ama. Dá para você ficar contentinha hoje, sair daqui sabendo que é amado de Deus, irmão.
E Jó, ele teve 3 fases da sua vida. Uma antes da prova, outra durante a prova e outra após a prova. Antes da prova era um esplendor, durante a prova era choro e lágrima. Mas chegou o dia que Deus disse: hoje viro o teu cativeiro. Glória a Deus! E quando os seus amigos foram para orar, a voz de Deus disse: a vossa oração eu não quero, eu quero a oração do meu servo Jó. Manda ele orar. No que ele orou, o cativeiro virou, a benção chegou, a riqueza veio, nasceram filho, nasceram filha, as mais formosas daquele tempo. O que é essas mais formosas? Certamente eram as rainhas, eram as princesas. Uma geração foi embora e Deus criou uma outra. Alguém que perdeu filho, perdeu alguma criança, perdeu algum parente, vai nascer ainda na tua família gente bonita, gente cheia do temor de Deus, alegria na tua casa. E Jó, então, quando estava passando pela prova, ele começou a lamentar e a falar: quem me dera ser no tempo passado, como ele diz aqui, como foi nos meses passados, num dia em que o Todo-Poderoso me guardava, e eu tinha os meus meninos ao redor de mim, a manteiga destilava na minha casa, o azeite tinha fartura, e nos dias da minha mocidade, a minha tenda, o Todo-Poderoso estava comigo, os meus meninos ao redor de mim, pisavam os passos na manteiga, e dos ribeiros corria leite, azeite, e fazia a porta da cidade. Os moços, diziam, os moços quando me viam, rapaz, eu vi Jó hoje. Os velhos, os idosos, se levantavam e se punham de pé. Cumprimentavam. Punha a mão na boca para não falar. Nós não temos palavra diante de um homem tão puro. Nós não temos o que falar. A sabedoria que está nele é muita. Ele é amado de Deus. Mas, dizia ele, esses dias já foram. Esses dias já foram. Quanta coisa eu fiz de bem. Ajudei a viúva, ajudei o órfão, eu fui perna do coxo, fui olhos do cego, dei comida, fiz justiça, as causas que eu não sabia, eu ia procurar para poder ajudar. E o arco de Deus me reforçava cada dia mais na minha mão, pela justiça que ele fazia, pelo caminho reto que ele andava, o arco na sua mão, quer dizer, um pedido dele. Um pedido que ele fizesse mudava as coisas, o arco de Deus se reforçava. Quem mandou pedir isso foi Jó, pode fazer. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, tem algum aqui que foi tão honrado e agora está um pouquinho desacreditado. Você lamenta alguma coisa que deixou de ser, alguma coisa que era tão maravilhosa na tua vida. Parece que isso cessou. Uma onda de alegria e tristeza, ou melhor, no começo foi muito bonita. Agora na pandemia ficou um pouco triste, mas a oração vai mudar o cativeiro.
Vai voltar o dia da manteiga, vai voltar o dia do azeite, vai voltar o dia dos meninos ao redor da tua mesa. Glória a Jesus. O que o irmão gostava tanto de fazer, de ajudar os outros, agora minguou um pouquinho na tua mão, agora diminuiu um pouco o teu bolso, mas vai voltar. Vai voltar a benção na tua mão. E Deus vai te dar o necessário ainda para ajudar a viúva, ainda para ajudar o pobre. Glória o nome santo do Senhor. Então, irmão, vai voltar os dias de honra. Quem é aquele homem? Era Jó, mas está nisso aí, acabou. Mas dali um tempo vai voltar. Tem num capítulo dele que ele escreve: até o meu empregado não queria chegar perto de mim, enjeitava o meu bafo. Eu agora sou couro e osso. Todo mundo desconhece eu, ninguém conhece mais. Acabou. A beleza do rosto foi embora. O respeito foi embora. Os que admiravam não admiram mais. Mas o Senhor está mandando esta palavra nesta tarde. Firme, irmão. A vida aqui foi bonita. Aqui no meio foi triste. Mas aqui vai subir mais. Vai ter muita alegria ainda. Vai ter muita alegria. Deus mudará o cativeiro de muitos irmãos que estão aqui dentro. O cativeiro vai embora. As provas vão-se embora. O tempo de cantar chega. A alegria vem vindo. Calma, calma. Não desanime. Jó chorou, lembrando o passado. E o presente, então, lhe doía muito. Mas o futuro ainda estava guardado. Sabe que tem coisa guardada para o irmão? Jó falou isso. 23, ele fala assim: ainda tem muitas coisas minhas que está guardado com ele, e ao seu tempo ele me mostrará. Em plena prova, profetizou isso. Tem muitas coisas minhas que ainda está com Deus. Ao seu tempo ele me mostrará. Vai mostrar. Espera, irmão, que tem coisa nossa, que ele está guardado. Está guardado com ele. Como falou Davi no 23 de 2 Samuel. Tem coisas que está com ele, que ao seu... ele me mostrará, me falar. Quer ver? Dá licença um pouquinho só. É interessante ler a palavra Samuel. É aqui. Já achei. Vocês querem ver como os homens que passaram por prova e aflições, que certeza que eles tinham. Ele falando, Davi, profetizando sobre o Filho de Deus. E o Espírito do Senhor falou sobre mim com a sua palavra, e a palavra de Deus esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo, falando do Cristo, que domine sobre os homens e domine no temor. E será como a luz da manhã, quando sai o sol. Pela manhã, sem nuvem, quando pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota a terra. Ainda, aí falando dele, ainda que a minha casa, ainda que a minha vida, casa que é vida, é minha casa, não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, e que tudo está ordenado, guardado,
pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não fez brotar. Apesar de que esse que ordenou todas as coisas para mim, ainda não chegou no mundo, que era o Cristo. Que profecia, que coisa divina. Irmã, não acabou nada. Tem coisa grande, maravilhosa, bonita e cheia de bênção. Ele diz aqui, ainda, e quando ele fala, a minha casa, a minha vida não foi tal para com ele, ele lembra dos erros que ele tinha. E das falhas que Davi tinha, ele lembrou. Mas Deus estabeleceu, ainda que a minha casa não foi tão boa com ele, mas comigo ele estabeleceu um concerto. Um concerto eterno. E que está tudo ordenado. Ao seu tempo, à sua hora, ao seu momento. Irmã, está crendo na palavra? Dá um glória a Deus, que tem muita coisa com Deus que Deus vai fazer aparecer e brotar na nossa vida. Deus seja louvado. Amém.